Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arrebentados subiram os filhos de Israel do Egito. Capítulo 20, versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem e para guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio que o Senhor tem muito para falar nessa noite através dessa palavra. Eu já vinha meditando em outra palavra há 2 semanas e segunda-feira, que ontem fez 8 dias, Deus me mostrou essa palavra e ela começou a arder no meu coração. E desde segunda, toda noite, de madrugada, o Senhor fala, o Espírito Santo toca, e eu venho tratando muita coisa dentro de mim. Porque essa palavra, quando a gente vai passar a palavra, ela primeiro nos cura, ela primeiro nos revela. E assim o Senhor tem feito. Como a gente sabe, Israel tem uma promessa. E o povo saiu do Egito, lugar de servidão, há mais de 430 anos, que o povo estava no Egito. E Deus fez uma promessa de uma terra prometida. Todos nós sabemos, é muito falado. E nós sabemos que Israel passou por muita coisa, passou por muita humilhação no Egito. Aí veio Moisés, teve as pragas, o coração do faraó que se endureceu para não deixar o povo sair. E chegou o grande dia de dar um passo para a liberdade de Israel. E o Senhor, Ele não levou o povo pelo caminho mais perto. Ficou rodeando pelo deserto, as margens do Mar Vermelho, o caminho mais longo. Por que o Senhor fez? Por que o Senhor fez isso? A palavra aqui já diz. Porque o Senhor, para que porventura o povo não se arrepender, vendo a guerra e torne para o Egito. Isso é totalmente contrário do que nós vivemos, do que o que nós passamos. Nós somos tendenciosos a buscar o caminho mais fácil, o caminho mais rápido. Mas quem estava no controle, quem estava planejando os planos dessa viagem que Israel ia fazer, era o Senhor. E os planos do Senhor eram diferentes. O Senhor conhece a nossa fraqueza. Por isso levou Israel pelo caminho mais longe, porque o Senhor sabia que na primeira dificuldade de Israel, o povo ia voltar para o Egito. E o que temos é apenas mais do mesmo. Às vezes nós desejamos tanto sair do lugar que nós estamos. Às vezes nós desejamos tanto sair do Egito. Mas quando botamos o pé no deserto, começamos a murmurar. Como Israel fez. Como o povo fez lá no versículo 11 do capítulo 14. Que o povo começou a murmurar. Porque quando eles iam à primeira guerra, eles começaram a desejar estar no Egito. Eles não queriam, eles achavam que eles iam morrer. Israel tinha uma promessa da terra prometida. Eles sabiam onde eles estavam. Ele fala assim, versículo 19 do capítulo 14, a palavra diz: Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios
De um lado a palavra diz que estava Israel. Do outro lado estava o Egito, estava o exército do Egito. E no meio estava a nuvem de fogo e a coluna de nuvem e a coluna de fogo, que separava os dois. Não tinha como o exército chegar perto do povo de Israel e o povo murmurando, mas a presença de Deus estava ali com eles o tempo todo. O deserto, aqui no Egito, estava a escravidão, estavam os 430 anos de servidão, estava a humilhação, e do outro lado estava Israel. Estávamos protegidos de Deus, estávamos amados pelo Pai, estava o povo escolhido de Deus. E qual a promessa que Deus tem para nós hoje? Qual é a promessa que nós temos hoje? A promessa da vida eterna. Nós temos o caminho. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos a promessa, nós temos quem está planejando essa viagem, nós temos o caminho que é Jesus. Aleluia! Nós temos o combustível, que é a nossa fé e a oração, que é o que vai nos mover.